Ou seja, uma noitada de Campeonato Mineiro que tem um jogo importantíssimo pro Galo, hein? Quarto jogo apenas do campeonato, mas já é metade do campeonato. É jogo muito importante pro Galo. Nós vamos falar do Atlético agora. E antes, eu dou boa noite ao professor Alexandre Simões. Tudo bem, prof? Boa noite, Léo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Animado pra noitada de bola hoje? Ah, tem decisão hoje, né? Tem decisão. É sempre bom. É sempre bom. E é decisão em São João del Rei. E é pra lá que a gente vai agora. Conexão direta com o Cláudio Rezende, com as primeiras do Galo. O jogo, Cláudio, quando todo mundo imaginava, olha, um jogo difícil, jogar contra o Atlético, é uma das forças aí do Campeonato Mineiro, time bem arrumado, Rodrigo Santana. Mas acho que ninguém imaginava que o Galo chegaria pressionado por uma vitória, Rezendão. Boa noite. Boa noite a você, Léo. Boa noite ao Simões, a todos que nos acompanham aqui na Turma do Bate-Bola. Itatiaia fala ao vivo do estádio Joaquim Portugal, a arena do Atlético, time que esse ano vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e que ano passado fez semifinal contra o Atlético. Aqui, inclusive, venceu o Galo por 1-0. Depois, no Independência, o Galo com o gol do Hulk fez 1-0. E aí avançou por conta dos critérios de desempate. O Atlético fez melhor campanha na fase inicial. O Galo está em busca agora de melhorar essa campanha neste Campeonato Mineiro, que é tiro curto. São 8 rodadas. Então o torcedor do Galo já começou a ficar preocupado, porque hoje já teremos aqui a 4ª rodada do Campeonato Estadual e o Galo até aqui ganhou só uma vez. Foi do Democrata jogando na Arena MRV. Perdeu fora de casa quando o Atlético jogou contra o Patrocinense e hoje aqui, inclusive quem está na live da Itatiaia já está vendo imagens do gramado que foi cortado hoje, ontem também, mas como está chovendo muito, o Atlético teve esse cuidado especial aqui para fazer com que o gramado, que é ainda aquela grama antiga, mas que tenha condições boas de jogo, boas condições para a prática do futebol. A gente fez imagens do gramado na hora do almoço, agora também, imagens agora do fim da tarde, agora há pouco, aqui do gramado do estádio Joaquim Portugal. E ele passou por melhorias, sim, de imagens aqui, por exemplo, esse ano melhorou bastante para o VAR, estava conversando com a equipe de arbitragem que chegou há pouco. O VAR ano passado sofria mais, agora as imagens são um pouco num patamar mais elevado aqui, que eles mexeram, né, na estrutura, então tem uma estrutura melhor para o VAR, de imagens para a TV também, quem vai acompanhar o jogo em casa. Ou seja, o estádio preparado, tem sala de imprensa agora, o Felipão vai conceder a entrevista dele naquele padrão mesmo, numa mesa, sentado, com sistema de som, o que no interior é muito raro de acontecer. Não tem uma estrutura como o Atlético conseguiu implantar para este ano aqui, para este Campeonato Mineiro. Então o cenário é muito bom para um jogo que promete dentro de campo. Logicamente aqui o estádio é muito próximo, né? Quem conhece, quem não conhece é muito próximo. A gente aqui está na área de cabines, o campo está logo aqui atrás, então muito próximo, o torcedor faz sim aquela pressão, a torcida do Galo vai marcar presença, são cerca aqui de 500 ingressos para a torcida do Atlético, esses ingressos praticamente esgotados para esse jogo de hoje, e o Felipão, Léo, montando o que tem de melhor para o jogo. Ele perdeu peças importantes para essa partida, como o Zaratio, que infelizmente teve de novo uma lesão muscular, e aí vai ficar fora alguns jogos. O Lemos também, que vem sendo o artilheiro do Atlético no ano, não vai jogar. Então, provável Atlético aqui para hoje. Tem Everson, Mariano, a dupla de zaga com Igor Rabelo, Gemerson e Arana, meio campo, Otávio, pode pintar o Batalha, a outra opção dele seria o Alan Franco. O Alan Franco que também está disponível. Lá como os meias, Scarpa e Igor Gomes, correm por fora Pavon e Rubens, mas deve fazer essa dupla mesmo. E lá na frente, Paulinho e Hulk são as possibilidades aqui do Atlético para esse jogo. Você falou na manchete, Léo, que o Galo vai ter uma batalha aqui, vai ter batalha. Pode ter batalha em campo,
como o meio-campista argentino, mas batalha dentro de campo a gente acredita que vai ter, porque o jogo é importantíssimo também para o time da casa. Claudião, daqui a pouco volto contigo. Vamos saber do Atlético, time da casa, com o Rubem Júnior. Tudo bem, Rubinho? Tudo bem, Léo. Boa noite a você, Alexandre Simões também, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. A gente confirma, são 6 horas com 14 minutos. Esse esquadrão de São João del Rei, que na estreia teve vitória, acabou depois tropeçando contra a equipe do Cruzeiro, um empate e depois a derrota para o Tombense, não vence há 2 jogos, tem um reencontro hoje, não só pela semifinal do ano passado, sinal eletrônico marcando 6h15, mas também o reencontro do técnico Rodrigo Santana, que esteve no Atlético em 2020. Para o jogo, ele tem problemas sérios, isso porque na escalação o setor de ataque segue como dúvida. O técnico Rodrigo Santana já não conta com Yuri Silva, vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Lateral esquerdo, para a vaga dele sem mistério, vai o Dudu. Mas no ataque, o meio-campo, David Braga, Wellington Torrão e também o Daniel Amorim, ambos com lesões musculares, mas foram relacionados. Daqui a pouco, um provável Atlético, mas conosco o líder do grupo, goleiro Jefferson, comentando sobre a dificuldade que é receber o Atlético esta noite em São João del Rei. A expectativa do jogo é a melhor possível. Sabemos da qualidade do time do Atlético Mineiro, com jogadores qualificados, uma equipe muito qualificada, mas sabemos também da nossa qualidade, quanto a gente vem crescendo a cada campeonato, a cada partida, jogando na nossa casa com essa torcida maravilhosa que apoia o tempo todo. Treinamos bastante para esse jogo aí, preparamos bem, espero que a gente consiga, dentro da partida, fazer tudo que a gente treinou em busca desse resultado positivo aí. Goleiro Jefferson conosco, o provável time do Atlético, com Jefferson, Inayan, Danilo, Edson e Dudu, Diego Fumaça, Luciano ou David Braga e o Alisson, passou pelo Cruzeiro. Douglas Silva, Jonathans, revelado pelo Cruzeiro, e o Brandão ou Wellington Torrão, também revelado pelo Cruzeiro. Wellington Torrão, um atleta de mais velocidade, é a dúvida para o jogo, se vai ou não para a partida desta noite. O Atlético, que esse ano, Léo, tem a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Valeu, Rubinho. 6h17, professor Alexandre Simões. Qual risco o Atlético corre hoje, professor? Se a gente analisar os 3 jogos que o Galo fez até agora, se a gente analisar os 3 jogos do Atlético, logicamente que o Atlético, pelo elenco que tem, é favorito, mas tá correndo risco hoje à noite, professor? Ô, Léo, sempre se corre, né? Até porque o Atlético vai enfrentar um dos times mais estruturados ou mais estruturado do interior mineiro. Tanto que é bicampeão do interior, é semifinalista do campeonato em 22 e 23, e que tem um ponto, né? Ele precisa tanto quanto o Atlético da vitória, e o Galo na estreia perdeu para o Patrocinense lá em Patrocínio. Claro, tinha um componente gramado, mas acho que a atitude foi um componente mais forte até do que o gramado, né? Eu acredito que o Galo vai entrar mais ligado no jogo de hoje. Mas, por outro lado, o Atlético tem um time bem superior ao do Patrocinense, né? Uhum. A gente viu aquele jogo lá em Sete Lagoas, do Atlético contra o Cruzeiro. Deve ter uma postura parecida. Primeira etapa até, mas na segunda etapa, o Atlético... Aliás, o Rafael Cabral foi eleito o melhor jogador em campo. Sim. Naquele empate do Cruzeiro com o Atlético por 1-1. Então, quer dizer, vai enfrentar um time forte que também precisa do resultado. Então, quer dizer, o Atlético precisa tomar cuidado com essa situação aí, com a cessão de espaços, porque realmente o time do Atlético tem muita velocidade. Eu me recordo, semifinal do Mineiro, aquele jogo que perdeu lá a ida. 1-0. O Wellington, né? Um atacante de lá de campo, que era da base do Cruzeiro. O Wellington Torrão. Isso, fez um carnaval. Hoje será um jogo difícil. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para São João del Rei, vamos falar mais do jogo do Galo e o Atlético, jogo de hoje à noite, a rodada do Campeonato Mineiro, que começa às 7h30, tem um jogo do Pouso Alegre com o Itabirito, Pousão tá precisando se explicar no campeonato. Às 8h tem o Vila Nova com o Ipatinga, Itatiaia vai informar esse jogo para você, e às 9h o jogo do Galo, Atlético contra o Galo, lá em São João del Rei. Vamos voltar com o Cláudio Rezende, voltar para São João del Rei, mais informações do Galo. Clima por aí, Rezendão, você falou que estava chovendo bastante, como é que tá o gramado, parou a chuva, como é que estão as coisas por aí? Olha, agora parou, hoje choveu muito pouco, ontem choveu bastante no fim de tarde, né? Chuva de verão,
faz aquele calorão durante o dia e aí tem a chuva no fim de tarde. Hoje aqui não choveu, tem algumas nuvens mais carregadas, mas não tão próximas assim neste momento. Mas tem sim possibilidade de chuva para o decorrer da partida. Como está chovendo bastante nessa época do ano, um cuidado especial com o gramado. Tem um setor aqui bem na ponta direita de quem vai acompanhar o lado direito aí das câmeras de TV, quem vai acompanhar na TV com o Caixa narrando, vai ver ali que tem um setor um pouquinho mais castigado, mas não acredito que vai atrapalhar a prática do bom futebol aqui hoje, o gramado do estádio Joaquim Portugal. Os ingressos, Léo, foram colocados quase 4.200 ingressos à venda, quase todos esgotados. O ingresso mais caro, 250 inteira, mais barato, 90, meia entrada. E hoje o Atlético com toda a sua cúpula por aqui, viu, Léo? Presidente Sérgio Coelho, que não veio com a delegação ontem, veio hoje para São João del Rei, vai acompanhar o jogo de perto, junto com o vice-presidente, o Márcio André de Brito, e também o Rodrigo Caetano. Caetano que a gente já destacou, tomou a decisão pessoal de ir mesmo para a CBF, para a Seleção Brasileira. Só que, por enquanto, não houve oficialização por parte da CBF da ida dele. Sendo assim, o Rodrigo Caetano continua trabalhando normalmente. Agora, vai crescendo nos bastidores do Atlético a possibilidade do Vitor Bage, que é o Vitor, goleiro do Galo, campeão da Libertadores 2013, hoje gerente de futebol, já trabalha junto com o Rodrigo Caetano. Pode ser mesmo que o Vitor assuma essa condição. Ele internamente, por parte da comissão técnica do próprio Rodrigo Caetano, ele tem esse respaldo junto à cúpula da SAF do Atlético. Então, Felipão, comissão técnica, pessoal da diretoria de futebol, acredita que pode ser sim a hora do Vitor pegar esse cargo e tocar adiante o projeto, que já é, desde 2021, do Rodrigo Caetano à frente do futebol do Galo, viu, Léo? Valeu, Claudião. 6h26, Alexandre Simões. O momento é bom para ascensão do Vitor, podemos colocar assim, para um cargo de diretor. É lógico que existe uma perda, porque o Rodrigo Caetano é um dos melhores, se não for o melhor em atividade no Brasil como diretor de futebol, tanto que a CBF está querendo o Rodrigo Caetano lá. Mas o momento, Simões, do Atlético é favorável para um movimento do Vitor de subir de gerente para diretor ou não? Ô Léo, olha só, você lembra que o Cláudio trouxe de que o Rodrigo Caetano vai participar de uma transição, né? O Rodrigo Caetano trabalha com o Vitor lado a lado já tem um tempinho, né? Sim. Um tempo considerável. Então, com certeza, ele sabe das qualidades, das características do Vitor como auxiliar dele, mas trabalhando no departamento, né? Sim. Então, eu imagino que talvez possa ter sido até uma indicação do próprio Rodrigo Caetano. Porque se ele vai trabalhar na transição, com certeza, ele deve estar sendo ouvido no processo, né? Já que o Atlético conta com ele e ele tem todo esse cartaz de melhor diretor de futebol do Brasil, então eu acredito que é um processo em que o Rodrigo Caetano deve estar participando e deve ter, olha, o Vitor dá conta do recado, até porque vai trazer quem? Aí, para você dar chance para um novato, é melhor um que já está inserido no processo do que alguém que vai chegar de fora, né? É melhor alguém que não só tem história no clube, como já participa do modelo Rodrigo Caetano, do que chegar alguém, de repente, com ideias novas e para poder conhecer o ambiente com um problema, né, Léo? Com a temporada andando, né? Com a temporada andando. Sobre o Vitor se tornar diretor do Atlético, eu penso o seguinte, é sempre importante na nossa vida, na minha, na sua, que está me acompanhando, em qualquer lugar agora, é sempre importante que a gente tenha oportunidades. Se eu estou sentado aqui nesse microfone que é o mais poderoso do Brasil, foi porque eu tive oportunidade. Desde o Emanuel, a Úrsula, o Michel, o João, o professor Alexandre Simões, a turma que acredita no meu trabalho, eles me deram oportunidades. Eu tive ao longo da minha carreira tanta gente que, se eu fosse citar aqui, eu ia passar o programa inteiro. A gente tem que ter as oportunidades. Só que a gente precisa aproveitar muito bem as oportunidades. E com cargos grandes, vem grandes responsabilidades também. Então, é bom que o Atlético esteja muito ciente, mas o Vitor também. O Vitor tem muito a perder se ele vai mal como diretor de futebol. Porque hoje o Vitor tem um cargo estável como gerente no clube e uma carreira incontestável de ídolo, que pode sim
pode sim ser maculada com um trabalho muito ruim como diretor, vai ser sempre lembrado como São Vítor, a defesa, mas vai ficar mas como diretor. Então, essa relação que o atleticano tem com o Vítor hoje é uma relação de idolatria. E tanto o Vítor quanto o Atlético precisam estar preparados para os dois cenários. Para o cenário positivo, que é o Vítor seguir o trabalho do Rodrigo Caetano, o Vítor continuar performando bem, trabalhando, evoluindo, estudando, se preparando cada vez mais para o cargo, que é desafiador, ou de dar errado. E o Atlético perder e ter que mexer num dos caras que são ídolos de uma geração. Porque, o Simões, o que tem de menino que chama Vítor aí hoje, atleticano, por causa da defesa dele, é um absurdo. Então, é preciso ver os dois lados. Eu vejo, às vezes, as pessoas na rede social marretando demais. O Vítor não pode, o Vítor não sabe. O que a gente pode falar do Vítor como diretor? Ele nunca foi diretor. E se não for dada uma oportunidade para ele nunca vai ter a chance de mostrar. Agora, cabe a ele aproveitar a oportunidade e fazer um bom trabalho. Porque se o Atlético for fazer mais do mesmo, não adianta. Agora, todos eles têm que ter a noção da importância deste cargo. De colocar o Vítor saber o tamanho da responsa que é, o Atlético o tamanho da responsa em colocar um ídolo do clube nesse cargo de diretor. 6:30, marcou o sinal.